E aí, pessoal, aqui é a professora Camila e nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre notação científica e conversão de unidades. Para começar a notação científica, eu quero apresentar para vocês dois valores. Primeiro, a distância entre a Terra e o Sol, que é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, e o diâmetro de um átomo, que é de 0, esse monte de zeros, 1 metro. Então, sempre que a gente tiver números muito grandes ou muito pequenos, a gente pode pedir ajuda para notação científica. Mas, como então que a gente escreve um número em notação científica? A definição é que a gente vai ter um A vezes 10 numa determinada potência. Esse A, ele pode estar entre 1 e 10, sendo que ele pode ser 1, mas não pode ser 10. Vamos facilitar. Em notação científica, pessoal, a gente sempre vai ter um dígito de 1 a 9 antes da vírgula. E essa potência, ela vai ter que pertencer aos inteiros. Lembrando que os inteiros são os números que a gente conta, 0, 1, 2, 3, e também os negativos. Além disso, a gente vai ter uma regra que vai nos auxiliar bastante na notação científica, porque a gente vai andar com a vírgula e ter que mexer no expoente. Então, toda vez que a minha vírgula andar para a esquerda, o meu expoente vai aumentar. E se a minha vírgula andar para a direita, o meu expoente diminui. E direita diminui. Isso vai nos ajudar depois. Voltando ao nosso exemplo da distância entre a Terra e o Sol. Primeiro, vamos identificar onde está a vírgula. Se ela não está aparecendo, é porque ela está aqui no final do número. Para que a gente siga aquela regra de ter um dígito entre 1 e 9 antes da vírgula, essa vírgula vai ter que vir parar aqui. Então, a gente vai ter 1,5 vezes 10 numa potência. Qual potência vai ser essa? Vai depender de quantas casas eu andei com a vírgula. Ela estava aqui e veio para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andamos 8 casas com a vírgula. Quando eu ando para a esquerda, aumenta. Então, vai ser na 8. Agora, o diâmetro de um átomo. Para que a gente siga a regra de ter um dígito entre 1 e 9 antes da vírgula, a vírgula vai ter que parar aqui. Então, a gente vai ter 1,0 ou simplesmente 1 vezes 10 numa potência. Qual potência? Vamos ver. A vírgula estava aqui, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas com ela. E eu andei essas 10 casas para direita, e direita diminui. Então, vai ficar 1 vezes 10 na menos 10. Gente, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, esse número aqui pode nos dar a falsa ilusão de que ele está em notação científica, mas ele não está. Por quê? Porque 35 não é algo entre 1 e 9. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu quiser escrever isso em notação científica, essa minha vírgula tem que vir para cá, para que eu tenha 3,57. E aí sim está em notação científica, porque 3 é um cara entre 1 e 9. E aí o que vai acontecer? A vírgula deslocou uma casa para a esquerda. Esquerda aumenta. Então, eu vou ter vezes 10, eu já tinha vezes 10 na menos 5, mais 1, menos 4. Esse número também não está em notação científica. Para que ele esteja em notação científica, eu tenho que colocar a vírgula aqui, para que eu tenha 2 vezes 10 numa determinada potência. Vamos ver que potência é essa. A vírgula estava aqui, eu desloquei 1, 2, 3 casas. 3 casas para a direita. Direita diminui. 7 menos 3 vai ficar vezes 10 na 4. E um último exemplo, esse número também não está em notação científica. Para que ele fique em notação científica, a vírgula tem que parar aqui. E aí eu vou ter 3,12 vezes 10. E aí vamos identificar em qual potência esse 10 vai ficar. A vírgula estava aqui, andou 2 casas para a direita. Direita diminui. Então, eu já tinha 10 na menos 6, com esse menos 2 vai ficar vezes 10 na menos 8, ok? Agora, conversão de unidades. Para que a gente possa falar de conversão de unidades,
a gente primeiro tem que conhecer os principais prefixos do sistema internacional. E esses prefixos são quilo, hecto, deca, desse, centi, milha. De novo, quilo, hecto, deca, desse, centi, milha. E esse espaço em branco aqui vai ser a unidade básica que a gente vai escolher. Pode ser, por exemplo, metro, litro, grama. E aí, o que vai acontecer aqui? Por exemplo, se eu quiser converter de quilo para centi, eu vou ter que andar para a direita. E sempre que eu tiver que andar para a direita, eu vou multiplicar por 10. E assim por diante, eu ia multiplicando. E se eu quisesse, do contrário, ir para a esquerda, eu viria dividindo por 10. E aí, o que acontece, né? Por exemplo, se eu quisesse ir de quilo para deca, eu multiplicaria por 10 e multiplicaria por 10 de novo, o que é 10 ao quadrado. O que permite, então, que a gente fale que quando a gente está convertendo unidades, a gente está trabalhando com potências de 10. Toda vez que a gente anda para a direita, a gente multiplica e quando anda para a esquerda, a gente divide. Obviamente, né, um exemplo vai ajudar. Então, vamos lá. Eu escolhi grama como unidade básica. Com isso, então, nós temos quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama e miligrama. E aí, agora vamos fazer alguns exemplos. 1 quilograma eu quero converter para grama. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou multiplicar por 10, por 10, por 10, ou seja, eu vou multiplicar por 10 3 vezes, ou seja, 10 ao cubo. Só que, pessoal, multiplicar por 10 ao cubo é a mesma coisa que eu andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, olha só, eu vou ter, a vírgula estava aqui, eu vou andar 1, 2, 3 casas para a direita. Ó, estava aqui, 1, 2, 3. Então, 1 quilograma é igual a 1000 gramas, como a gente já sabe, né? Ah, mas e se eu quisesse, por exemplo, quilograma para centigrama? A ideia é exatamente a mesma, tá? Então, o que eu vou fazer? De quilograma, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, eu vou andar com a vírgula 5 casas. Então, ó, eu tinha 1, 1, 2, 3, 4, 5 centigramas. Beleza? Vamos converter 1 centigramas para grama. Ó, eu vou vir para cá. Qual que é a ideia? De centigrama para grama, eu não tive que andar 1, 2 casas para a esquerda, então vai ser a mesma coisa que eu vou fazer com a vírgula, pessoal. A vírgula estava aqui, eu vou andar 1, 2 casas, então vou ficar com 0,01 grama. Vamos converter 12,5 gramas para miligramas. Ó, o que eu fiz? Eu tive que andar 1, 2, 3 casas para a direita, então é isso que eu vou fazer com a vírgula. A vírgula estava aqui, 1, 2, 3. Então, a gente vai ficar com... A vírgula estava aqui, andei 1, 2, 3 casas. Parou aqui. Um último exemplo, 102,7 miligramas, vamos passar para gramas. O que eu tive que fazer? Andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Vou fazer exatamente isso com a minha vírgula. 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, eu vou ter 0,127 gramas. Quando a gente for fazer conversão de unidades que estão mais presentes no nosso dia a dia, a gente pode usar uma outra estratégia. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira converter quilômetro para centímetro. Eu não sei de cara converter quilômetro para centímetro, mas o que eu sei? Que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, 12 quilômetros é a mesma coisa que 12 vezes 1000 metros, o que vai me dar 12.000 metros. E eu sei que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 12.000 metros é a mesma coisa que 12.000 vezes 100 centímetros. E multiplicar por 100, né? Só acrescentar 2 zeros, ou analogamente andar com a vírgula 2 casas para a direita, a gente vai ter, ó, acrescentando esses 2 zeros, 1.200.000 centímetros. Eu posso também fazer o caminho contrário, de centímetro para quilômetro. Pensa comigo aqui. A gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros, certo? Então, 1 centímetro vai ser 1 metro dividido por 100. O que vai acontecer? 24.700 centímetros vai ser 24.700 dividido por 100 metros. Dividir por 100 é a mesma coisa que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda
Ou aqui a gente poderia usar a estratégia de cortar, né, esses zeros. E a gente chega em 247 metros. Bom, o que eu sei? Que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, 1 metro é o quê? É uma parte de 1000 de 1 quilômetro, né? Então, é 1 quilômetro dividido por 1000. E aí, o que acontece? Dividir por 1000 é a mesma coisa que andar com a vírgula 3, ó, tenho 3 zeros, vou andar 3 casas para a esquerda. A vírgula estava aqui. Vou 1, 2, 3 casas para a esquerda. Eu vou chegar, então, em 0,247 quilômetros. Uma atenção especial agora para quando a gente estiver tratando de áreas e volumes. Então, vamos supor que eu queira converter 1 metro quadrado para 1 centímetro quadrado. O que eu sei? Que 1 metro equivale a 100 centímetros. Só que esse 1 metro está elevado ao quadrado. E o que vai acontecer? Esse quadrado, ele vai tanto para a minha unidade quanto para o meu número. 100 elevado ao quadrado, a estratégia é a seguinte. Como está o quadrado, o número de zeros vai duplicar. Então, se eu tinha 2 zeros, duplico, vou ficar com 4 zeros e o meu centímetro vai ficar ao quadrado. Então, 1 metro quadrado é a mesma coisa que 10.000 centímetros quadrados. Para o volume, a ideia é a mesma. 1 metro é 100 centímetros, só que esse 1 metro está elevado ao cubo. O que vai acontecer? Como está ao cubo, o número de zeros vai triplicar. Se eu tinha 2 zeros, triplico, né? 2 vezes 3, eu vou acabar com 6 zeros. E o meu centímetro também vai ficar ao cubo. A ideia é semelhante para outras conversões. Por exemplo, 1 quilômetro quadrado, se eu quiser converter para metro quadrado. O que eu sei? Que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Só que está ao quadrado. Vamos lá. Está elevado ao quadrado, então vai duplicar o número de zeros. Eu tinha 3 zeros, duplico, vai ficar 6 zeros e o metro também vai ficar ao quadrado. Então, 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados, certo? Por fim, algumas conversões importantes que têm incidência no Enem. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos e como também equivale a 1000 ml, eu consigo dizer então que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. 1 tonelada, não custa lembrar, tem 1000 quilos e como o seguro morreu de velho, né, pessoal? Não vamos esquecer dessas conversões aqui também. Um ano tem 12 meses, uma semana tem 7 dias, um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Por hoje é isso, muito obrigada e até a próxima!